Olá, estamos começando mais um programa Fé e Razão da Igreja Presbiteriana de Brotas. No programa de hoje você vai conferir uma mensagem da parte do Senhor através do nosso pastor Samuel Vitalino e logo em seguida poderá ver o quadro O Pastor Responde. Ele está respondendo perguntas de você de casa que mandou aqui para o programa. Se você ainda não fez isso, escreva, participe através das nossas redes sociais, que o endereço vai aparecer agora na sua tela. Tem o Facebook, tem um Twitter e tem um e-mail. Se você ainda preferir, visite a nossa igreja. O endereço também está na sua tela. Vamos ao programa? Olá, começamos agora mais um programa Fé e Razão. Com muita alegria nós entramos na sua casa para lhe falar da palavra de Deus. Nos primeiros programas nós vimos os 5 primeiros capítulos da Bíblia, do livro de Gênesis. E hoje, somente hoje, nós veremos os 5 capítulos seguintes, os capítulos de 6 a 10, onde a Bíblia narra a história de Noé. História muito importante, tão importante quanto tem sido vilipendiada nos nossos dias, por conta das pessoas que não acreditam no poder de Deus e naquilo que Ele pode fazer. Como eu já disse no início, Gênesis é um livro histórico. E uma das histórias mais brilhantes que o livro traz é a história de Noé. Por que ela aconteceu e o que é que a história de Noé pode ensinar na minha vida e na sua vida, querido ouvinte. É interessante que a história de Noé começa com um pressuposto de Deus. Deus, ele começa dizendo que o homem é carnal e que vai estabelecer um limite para os seus dias. Naqueles dias os homens viviam muito tempo. Você vê na Bíblia, homens vivendo 600, 700 anos. A partir do versículo 3 de Gênesis 6, Deus coloca um limite. A partir de agora, o homem não vive mais de 120 anos. É como se fosse um limite. Paulo vai se utilizar desse limite lá na sua pregação em Atenas, quando ele diz que Deus coloca um limite tanto no tempo como na habitação do ser humano. O versículo 5 de Gênesis 6 diz assim: viu o Senhor a maldade do homem que se havia multiplicado na terra e que era continuamente mau todo o desígnio do seu coração. Quando vimos Gênesis 3, nós percebemos onde foi a origem disso. A origem dessa maldade do coração do homem é o pecado. E, querido ouvinte, é extremamente importante você entender isso. Você entender que você é pecador. Você não tem como não pecar. E os seus pensamentos, as suas palavras, as suas ações são a prova disso. O desejo que você tem de fazer aquilo que é errado, de falar mal de outras pessoas, de buscar entretenimento, de buscar prazer naquilo que muitas vezes a Bíblia diz que está errado. E isso fez com que Deus então se irasse profundamente com o homem, contra aquilo que ele mesmo havia criado. E ele diz no versículo 7, farei desaparecer da face da terra o homem que criei. O homem, o animal, os répteis e tudo aquilo que havia sido criado. Muito interessante Deus haver criado todas as coisas e aqui, por conta da rebeldia do próprio homem, ele estabelece que vai destruir todas as coisas e mais na frente a gente vai perceber que ele destrói com um dilúvio. Mas essa história tem um momento crucial e fundamental para que a gente possa se entender no meio dela, que é exatamente o versículo 8 de Gênesis 6. Veja que coisa interessante. No meio dessa fala, dessa palavra, que Deus se ira e que ele vai fazer desaparecer da face da terra o homem, ele diz assim: porém, Noé achou graça diante do Senhor. Noé, a Bíblia vai dizer que era um homem íntegro, um homem reto no meio dos seus contemporâneos. Mas a própria história de Noé mostra que ele era pecador também. O que mostra duas coisas para mim e para vocês. A primeira é que nós dependemos completamente da graça e da misericórdia de Deus para podermos viver de forma digna do seu Evangelho. Se depender de mim, meu querido, se depender de você, você não tem esperança. Mas se Deus achar graça em nós, se Deus for servido em nos abençoar, nós podemos ter muita esperança. A nossa esperança não está em nós, a esperança está em Deus, assim como a esperança de Noé não estava nele. Entretanto, Noé era um homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Isso me traz uma segunda lição para você e para mim também.
É a lição de que, ainda que nós vivamos num mundo corrupto, ainda que nós moremos no meio de um povo de impuros lábios, num povo que não honra a Deus, nós podemos ser diferentes. Lembra dos dias dos juízes, onde cada um fazia o que bem entendia nos seus próprios olhos? Pois bem, mesmo nesses dias, Deus levantou homens segundo o seu coração. Deus levantou um homem como Gideão. Deus levantou uma mulher como Ruth. Deus levantou gente em dias maus que faziam aquilo que era bom. Portanto, isso mostra a você que, independente da corrupção dos nossos dias, independente da maneira maldosa e do fato da terra estar toda corrompida, como a Bíblia nos diz aqui, nós podemos ter esperança de viver de forma distinta. Como fazemos isso? Quando nós obedecemos a Deus. Essa é a história de Noé. No versículo 14 de Gênesis 6, Deus diz algo, humanamente falando, absurdo para Noé. Veja o que Deus diz. Faze uma arca de tábuas de cipestre. Por que isso era absurdo? Porque para nós, construir um barco, construir uma arca, construir algo para a gente navegar é absolutamente normal. Mas para Noé, onde ele vivia, não havia água. Onde ele vivia, não havia rios grandiosos, não havia mar. Como assim construir uma arca, construir uma grande embarcação no meio do deserto, no meio de um local totalmente distante de onde um barco poderia fazer alguma importância? Pois bem, enquanto Noé obedeceu, enquanto Noé fez aquilo que era reto diante dos olhos de Deus, que era obedecer, ainda que não entendesse a razão, as pessoas zombavam muito de Noé. As pessoas achavam que Noé estava ficando louco porque estava construindo um barco no meio do deserto. Mas a razão era simples. Deus disse que ia mandar dilúvio. Deus disse que ia mandar água que inundaria toda a terra. E apenas aquelas pessoas que estivessem dentro da arca poderiam ser salvas. E é exatamente isso que Noé ouve de Deus no versículo 18. Essa palavra aliança é utilizada na Bíblia pela primeira vez. A palavra é assim: contigo, porém, estabelecerei a minha aliança. Entrarás na arca, tu, teus filhos, tua mulher e a mulher dos teus filhos. É a primeira vez que essa palavra aliança aparece aqui. A palavra aliança é extremamente importante na nossa teologia, porque ela mostra para mim e para vocês que Deus, ele faz algo que nós não poderíamos fazer. Ele entra em aliança com o homem pecador. Ele diz a Noé que ele vai salvar Noé a despeito de dizer que vai fazer perecer toda a terra. Isso traz muita esperança para você, querido ouvinte. Porque você que se reconhece pecador, você que sabe que não merece nada diante dos olhos de Deus, você tem uma grande esperança na obediência a Deus. Noé obedeceu a Deus. Assim como Abraão, isso lhe foi imputado para a justiça. Ele confiou nas palavras de Deus, ainda que a palavra de Deus fosse totalmente absurda diante dos seus dias. E está aqui algo que vai trazer toda a diferença na vida do ser humano. Noé começa a construir aquela arca. E enquanto ele construía, e as pessoas zombavam dele, a obediência se transformava numa pregação da palavra. Por isso que o Novo Testamento, Noé vai ser chamado de pregador da justiça. A segunda coisa que isso nos ensina é que a aliança de Deus, ela não é apenas com você, não é apenas comigo, mas ela inclui as pessoas que vivem conosco na nossa casa. Noé achou graça diante dos olhos do Senhor, mas a esposa e os filhos de Noé foram beneficiários dessa aliança. Se você obedecer a Deus, meu amigo, minha querida amiga, não apenas você vai ser beneficiado com isso, mas toda a sua casa também. Perceba que Noé e toda a sua família entram na arca no capítulo 7 e entram na arca exatamente no momento em que se rompem as portas do abismo e houve copiosa chuva sobre a terra. Isso é extremamente importante e relevante. Sabe por quê? Porque até aquele momento não havia chuva sobre a face da terra. A Bíblia diz que apenas uma neblina subia e descia, que tudo era perfeitamente feito para que a terra tivesse apenas
uma temperatura, para que a terra tivesse apenas uma estação perfeita, onde se plantava e se colhia, onde as coisas funcionavam sem os problemas da erosão, sem os problemas das enchentes, das inundações. Você já percebeu que água e chuva hoje, que pode ser uma grande bênção, na verdade pode ser também um problema de grande maldição? Veja como a falta da chuva traz problemas para o sertão. Veja como a falta da chuva faz com que no sertão nordestino, naquelas regiões secas e áridas, as pessoas fiquem orando e rogando a Deus que alguns pinguinhos possam cair por conta da falta desse elemento essencial para a vida, que é a água. Entretanto, no mesmo tempo em que a seca no sertão arde de uma forma terrível, as pessoas em lugares como em Petrópolis, no Rio de Janeiro, ficam pedindo para que a chuva deixe de cair. Porque o tamanho da chuva, porque a quantidade de água que cai do céu é tão grande que faz com que as péssimas consequências aconteçam como acontece nos grandes centros urbanos. Quando a chuva cai, tudo para, tudo faz com que as coisas entram num colapso, num caos. Até esse momento não existiam esses problemas na Terra. O dilúvio, então, vem para estabelecer tudo isso. Entretanto, enquanto todo mundo, todos os animais, toda a terra está sendo condenada justamente por causa da ira de Deus, há uma família que está sendo salva. Porque essa família está dentro da arca que construiu por causa da obediência de Deus. Quando Noé sai da arca, ele constrói um altar a Deus. Ele demonstra que ele reconhece ali que ele não fez nada além de inutilmente como servo. É isso que Lucas 17 nos ensina. Quando você fizer tudo que tem que fazer, no final diga: sou servo inútil, pois não fiz nada além do que deveria fazer. Noé entendeu isso e por isso ele reconheceu que a salvação não veio dele, ele veio de Deus. A salvação veio não da obediência necessariamente dele, mas da graça, da misericórdia de Deus ter achado ele diferente dos demais homens. Naquele momento em que Noé cultua a Deus, Deus então faz uma promessa maravilhosa a Noé. Uma promessa que nós somos beneficiados com ela também. É uma renovação da aliança, quando ele diz que não tornará a amaldiçoar a terra por causa do homem. Capítulo 8, versículo 21, o texto diz assim: porque ainda é mau o desígnio do íntimo do homem desde a sua mocidade. Perceba que mesmo depois que Deus trata do pecado, o homem continua mau. O homem continua sem esperança em si mesmo e dependendo tão somente de Deus. Mas veja que a partir dali, versículo 22, enquanto durar a terra, não deixará de haver sementeira e ceifa, frio e calor, verão e inverno, dia e noite. Perceba que a partir dali, as coisas começam a ficar diferentes. A única coisa que já havia era dia e noite. Dia e noite continuam existindo. Mas a partir de então, a terra ela começa a não funcionar da mesma forma. Por isso as estações do ano. Por isso não temos um clima perfeito. Às vezes temos que nos agasalhar por causa do frio. Às vezes temos que tirar nossas camisas por causa do calor. Às vezes temos que ligar os ar-condicionados, os ventiladores, porque o calor nos assalta. E às vezes estamos com tanto frio que precisamos nos encobrir, nos agasalhar. Tudo isso veio por causa do pecado, da consequência do pecado no homem. A terra que era perfeita entrou em colapso. A terra que funcionava de uma forma muito tranquila, romperam as comportas do abismo e o mundo começou então a se separar, a se espalhar. Aliás, no capítulo 9, Noé recebe as mesmas instruções que Adão e Eva receberam no passado. Sede fecundos, multiplicai-vos e enchei a terra. Tudo começa novamente. Tudo começa de novo. Entretanto, agora começa já com a noção de que o pecado continuava no mundo. Mas Deus, no capítulo 9, estabelece uma aliança
e mostra para mim e para vocês essa aliança? Aqui a gente vai ter algumas aplicações para os nossos dias. Porque a aliança que Deus faz é a seguinte: eu vou colocar nas nuvens o meu arco, o arco-íris, aquele que nós vemos quando chove e o sol bate então nas gotículas de chuva. Aquele arco foi colocado por Deus pela primeira vez ali, porque não existia chuva antes. Porque antes não existia a possibilidade desse arco existir. Mas quando Deus vê esse arco, lembra ele de algo que deve lembrar a mim e a vocês. Que a terra foi destruída por causa do pecado do homem. A terra foi destruída porque nos dias de Noé as pessoas se casavam e davam-se em casamento. As pessoas tratavam as questões sexuais de uma maneira totalmente própria e não de uma maneira totalmente imprópria e não da maneira que Deus havia estabelecido entre um homem e uma mulher. Não é curioso que nos nossos dias esse mesmo arco seja utilizado como símbolo do homossexualismo? Não é curioso que nos nossos dias esse mesmo arco que deve nos lembrar da aliança que Deus fez conosco tem sido roubado, tem sido vilipendiado por aquilo que a própria palavra de Deus chama de abominação? Entretanto, queridos, há uma grande esperança, não apenas para as pessoas que vivem como viviam nos dias antes de Noé, não apenas para mim e para vocês, mas para todas as pessoas com qualquer tipo de pecado no mundo. Porque naquela arca em que Noé e sua família entraram, não entraram santos, mas entraram pecadores. Entraram pessoas que careciam da misericórdia e da graça de Deus. Entraram pessoas que confiaram que naquela arca poderia haver salvação. O Novo Testamento vai mostrar que essa arca, que vai nos livrar do dilúvio dos nossos pecados, que vai nos livrar da tragédia das nossas transgressões, que vai nos livrar da miséria que nos assola por causa daquilo que nós merecemos diante da justiça e da ira de Deus. Essa arca tem um nome. Não foi à toa que a arca foi construída de madeira, porque foi numa madeira que o nosso Salvador foi crucificado na cruz do Calvário, para que pudesse haver salvação. Jesus é a nossa arca. Jesus é onde nós entramos para vermos o mundo sendo condenado, mas a nossa salvação está garantida nele. Jesus é exatamente aquele que é simbolizado, porque enquanto a arca estava nadando sobre a terra que assolava por conta do pecado, havia uma família que estava sendo salva por conta daquela arca construída de madeira. Existe uma família que é a família da fé. Existe um homem que fez com que todas as coisas fossem centralizadas nele, todo o nosso pecado fosse atraído por ele, para que ele então pudesse levar, como aquela arca, os nossos pecados de uma vez por todas, encravados naquela cruz. E você, querido, pode confiar nesse Jesus agora. Você pode entregar a sua vida agora. Lembre-se, você não é santo, assim como Noé também não era. Você não é perfeito, assim como Noé e sua família também não eram. Mas você pode confiar em Jesus. Veja que enquanto Noé construía a arca, as pessoas zombavam dele. Assim como o zombo dos crentes hoje. Assim como o zombo daqueles que acreditam em Jesus e não em qualquer outra coisa hoje. Mas a melhor coisa para você, ainda que tenha que lidar com a zombaria desse mundo, é você estar baseado na pessoa bendita do nosso Salvador. Confie nele, venha para ele, entre na arca que se chama Jesus Cristo, para a honra e glória do seu nome. Nesse quadro a gente se propõe a responder algumas perguntas que vêm das ruas. Nossas câmeras estão por aí para perguntar a você, mas você também pode perguntar pela internet, pelo Twitter, pelo Facebook, pelo nosso e-mail ou pelo telefone da nossa igreja, em que você pode entrar em contato conosco. Eu queria ouvir agora a primeira pergunta, então, que veio das ruas. Bom, pastor, eu queria perguntar acerca de tantas coisas que são faladas ao retorno
de Cristo. O que, à luz da palavra, a gente pode entender? Se pode ser um retorno iminente, há profecias ainda a ser cumprida. Eu já ouvi, inclusive, coisas, falar que até entre os próprios cristãos, levar o evangelho logo a todos os povos, porque assim que todo mundo tiver a possibilidade de ouvir o evangelho, Cristo voltará. Então tem até campanhas de evangelização pensando em antecipar logo o retorno de Cristo. Então a gente escuta muitas coisas a respeito desse assunto. Gostaria de que fosse melhor debatido. Muito obrigado, Calel, pela pergunta, relevante, importantíssima, porque nos leva diretamente para o texto de Mateus capítulo 24. Um texto em que Jesus está falando sobre a profecia do seu retorno. Entretanto, ele não responde só isso. Se você entender o contexto, Jesus está mostrando, ou os discípulos estão mostrando a Jesus a estrutura do templo, e Jesus diz assim para eles no versículo 3, veja que não ficará ali pedra sobre pedra que não seja derribada. Os discípulos ficaram assustados com aquela resposta de Jesus e então no Monte das Oliveiras foram em particular para Jesus e perguntaram para ele, Senhor, dize-nos quando sucederão essas coisas e que sinal haverá da tua vinda e da consumação dos séculos. Veja que a destruição do templo na mente dos discípulos iria ser na mesma época da consumação dos séculos, do retorno de Jesus. Mas Jesus vai separar muito bem uma coisa da outra. Jesus vai dizer que todas aquelas coisas que nós conhecemos como os sinais dos tempos existiam exatamente para mostrar, para que as pessoas soubessem que a palavra de Jesus ia se cumprir na destruição do templo de Jerusalém, que aconteceu no ano 70 depois de Cristo. Jesus diz assim no versículo 32, aprendam, pois, a parábola da figueira. Quando os seus ramos se renovam e as folhas brotam, sabei que está próximo o verão. Assim também, quando vocês virem todas essas coisas, saibam que está próximo às portas. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que tudo isso aconteça. Percebam que naquela geração, tudo que foi falado em Mateus 24 até aqui, iria acontecer quando nenhuma pedra ficaria sobre pedra no templo de Jerusalém. Mas veja o versículo 36. Mas a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão o Pai. O retorno de Jesus, está certo, Calel, é iminente. Ele pode vir a qualquer momento, ele pode chegar agora. Que bênção a gente poder pensar assim. Que grande glória e graça a gente saber que estamos nas mãos de um Deus soberano e que pode chegar agora para nos resgatar desse mundo tenebroso e terrível. Mas você fez menção aí na sua pergunta ao fato de pregarmos o Evangelho para apressar a vinda de Cristo. Pois bem, o versículo 14 é o que dá às pessoas a ideia, a noção de que há alguma necessidade para isso. E será pregado este Evangelho do Reino por todo o mundo, para testemunha a todas as nações, então virá o fim. Vamos entender esse versículo para podermos fazer com que ele se coadune com essa doutrina. A primeira coisa que nós entendemos aqui é que esse versículo está antes do versículo 36. Se está antes do versículo 36, ele não está falando sobre o fim dos tempos, mas o fim do templo. Quando o Evangelho for pregado por todas as nações, para todas as pessoas do mundo naquela época, então o templo vai ser destruído. E aí você pode me perguntar, será que isso aconteceu? Veja o que Paulo diz. Vá para Colossenses, capítulo 1. Colossenses, capítulo 1 e versículo 20. O texto diz assim, que Jesus, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliou consigo também todas as coisas, quer sobre a terra, quer sobre os céus. E a vós outros, que também outrora erais estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras malignas, agora, porém, vos reconciliou no corpo da carne, mediante a morte, para apresentar-vos perante ele santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Veja o versículo 23 agora. Se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do Evangelho que ouvistes e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu. Portanto,
o evangelho foi pregado a toda criatura debaixo do céu e por conta disso, Jerusalém foi destruída. A palavra de Jesus não passou. Agora, nós precisamos ter muito cuidado, Calil, para não entendermos isso e acharmos que não precisamos pregar o evangelho. Não. Jesus disse, indo por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Isso deve nos incentivar a pregar o evangelho ainda mais. Não para que Cristo volte logo, porque ele pode voltar agora, a qualquer momento. Mas exatamente porque ele volta a qualquer momento, nós queremos que as pessoas conheçam acerca dele e sejam salvas. E por conta disso, eu e você somos incentivados a pregar o evangelho a toda criatura. Vamos evangelizar a nossa cidade, o nosso bairro, o nosso país. Que Deus abençoe. Nós temos agora uma outra pergunta que parece que vai nos ajudar até na compreensão disso que a gente está falando aqui. Pastor, por que tem coisas na Bíblia que a gente interpreta literalmente ali, o que está escrito com aquelas palavras, e tem coisas que a gente interpreta assim, aquele jeito, está querendo dizer, não interpreta literalmente. Por quê? Como que escolhe isso? Se eu vou falar que é literal ou se eu vou falar que está querendo dizer? Oi, Mariana, obrigado pela sua pergunta. De fato, a gente precisa entender cada texto no seu devido contexto. E cada estilo literário da Bíblia tem uma interpretação para que a gente não responda ou não entenda tudo literalmente. Vamos entender. Existem textos que são históricos. Por exemplo, a história de Noé, a história que a gente viu hoje no programa, a história de Abraão, de Isaac, de Jacó, de Jesus. São histórias que são contadas e a gente precisa entendê-las literalmente. É claro que as histórias são contadas dessa forma. Ou como as cartas que Paulo escreve, que são doutrinas absolutas. São epístolas que trazem conteúdo doutrinário. Agora, existem alguns outros textos, como os textos proféticos, como os textos poéticos, ou como as parábolas, que elas não podem ser compreendidas literalmente. Elas têm um princípio que nos ajuda a entender alguma coisa que Jesus ou que os apóstolos ou que os profetas querem nos ensinar. Isso nos ajuda a entender, por exemplo, por que o livro de Apocalipse não pode ser interpretado literalmente. Por que a gente não espera que saia do mar uma besta com tantos chifres, com não sei quantos olhos, com tantos diademas? Por quê? Porque aquilo é um simbolismo que nos mostra o poder das trevas, o poder do mal. Nós não achamos que Jesus é um homem de olhos de fogo, com espada na boca, ou que ele tem os pés de bronze. Não, aquilo é para demonstrar a João algumas características acerca daquilo que ele vê, daquilo que ele fala e como ele se finca como sendo o Todo-Poderoso. Então, textos assim, proféticos, poéticos e de parábolas, nós não podemos interpretá-los literalmente. Mas os outros textos, como as epístolas e como as histórias da Bíblia, eles são literais sim, e a gente precisa entendê-los como a verdade absoluta de Deus. Viu que maravilha o programa de hoje? Participe, mande sua mensagem, tire suas dúvidas. É um prazer para nós receber você aqui no programa. Se você não sabe ainda como participar, volto a dizer, temos redes sociais que podem deixar a gente mais pertinho de você. Temos o nosso Facebook, o Twitter, o e-mail e você ainda pode vir à nossa igreja. O endereço está passando agora na sua tela. Até o próximo programa. Tchau!